Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros membros do Conselho de Finanças Públicas. Queria também cumprimentá-los aqui nesta primeira vez que contamos com o Conselho na análise do Orçamento do Estado e cumprimentar em particular a Sra. Presidente do Conselho e agradecer o documento que aqui nos fizeram chegar. Percebemos que ele é também enquadrado, também do lado do Conselho ainda, de algumas enfermidades da gestação do próprio Conselho, mas julgo que ainda assim aquilo que nos trazem aqui é um trabalho de muita importância e de muita profundidade. Nós concordamos quando se diz logo no início que temos que olhar para este Orçamento de Estado como avaliando na inserção daquilo que está a acontecer à dinâmica das contas públicas e do setor público. Que o objetivo é voltar à sustentabilidade das finanças. Esse objetivo foi um objetivo que esteve longe da política orçamental nos últimos anos e é por isso muito importante o enquadramento que aqui nos fazem. O elevado rácio atingido pela dívida pública e a sua deterioração, o que vem quer do facto de terem aumentado ou ter havido elevados déficits orçamentais, quer do facto de, na última década, o desempenho da economia ter sido fraco, nas palavras do Conselho, e dar prioridade ao rácio da dívida comporta, diz o Conselho, aliás, o Conselho diz como é evidente, vetores essenciais de controle da dívida pública e a reestruturação da economia. Olhando para a parte da reestruturação da economia, é também o Conselho a dizer que medidas de estímulo a curto prazo seriam neste momento contraproducentes, porque precisam de financiamento adicional, seriam inviáveis ou agravariam o rácio da dívida e, por outras palavras, diz o Conselho, a opção de adiar ou retardar a consolidação não existe. E nós acompanhamos essa visão. O Conselho diz também que, em relação às previsões macroeconómicas e às previsões orçamentais, que por um lado serão otimistas, isso é uma avaliação que compreendemos. Aliás, o próprio Conselho diz que isso é, mais ou menos, também é quase estrutural, como o déficit, que é o otimismo das previsões macroeconómicas, mas o Conselho diz uma coisa muito importante, que é, em períodos de rápido ajustamento orçamental e estrutural, os riscos são elevados e também é mais difícil fazer este tipo de previsões, naturalmente. E eu julgo que isso é importante, mas nós não deixaremos de questionar o Governo, o Sr. Ministro das Finanças, quando estiver aqui na Comissão, sobre uma questão que também aqui é levantada, que é, apesar do relatório do Orçamento de Estado enumerar de uma forma exaustiva os riscos orçamentais, se esses riscos depois são incorporados nas previsões orçamentais. Seria um bocadinho esquizofrénico que não o fossem. Mas como aqui o Conselho refere explicitamente que não consegue acompanhar esse passo, nós teremos a oportunidade de questionar o Sr. Ministro das Finanças aqui sobre essa forma. Depois não podia deixar de agradecer o enquadramento que aqui se faz sobre todo o papel da orientação da política orçamental e sobre a questão que aqui se faz com alguma profundidade a análise do cálculo e da avaliação dos saldos estruturais, dos saldos primários e depois dos saldos globais. Porque são três tipos de formas de olhar para as contas, eles os três evidenciam tendências às vezes diferentes e que para nós muitas vezes concentramos no saldo global e esquecemos o papel e as informações que nos dão os outros dois. É evidente que o cálculo do saldo estrutural é um cálculo um bocadinho, enfim, às vezes esotérico se quiserem, mas também isso aqui é referido, mas julgo que essa análise é muito importante. Olhando para o fim do vosso relatório, a questão do planeamento a médio prazo da gestão da despesa pública. O relatório diz que a gama de opções à disposição do Governo é muito estreita. Diz também que, neste momento, a despesa não pode ser descurada, a redução da despesa, e que há um impacto negativo sobre a procura interna pela orientação da política orçamental, que é reflexo da necessidade de correção do grande nível de endividamento do país, que eliminou o espaço de manobra de política orçamental. Há duas alternativas que às vezes aqui têm sido ditas que aqui não são abordadas e eu gostaria de lhes perguntar. Uma é a alternativa de nós fazermos default à dívida, ou um default parcial, ou uma reestruturação, enfim, as palavras são várias, e aqui parece que é uma opção que não está, ainda bem diria eu, mas ainda assim, no horizonte da análise do Conselho de Finanças Públicas. Independentemente disso até, do papel
que a própria dívida pública tem na economia nacional, porque é tida pela Segurança Social, porque é tida pelas seguradoras, pelos bancos, etc. É ou não verdade que nós vamos continuar a precisar de regressar aos mercados de financiamento externo, porque o nosso déficit continua a ter de exigir financiamento externo e que qualquer tipo de medida desse tipo iria inviabilizar isso? E a segunda questão, termino, Sr. Presidente, tem que ver com alguma falta de enquadramento de uma alternativa que passe, como aqui já foi dito, nós não vamos, então não reduzimos a despesa, como aqui disse o Partido Socialista, não podemos reduzir a despesa, porque reduzir a despesa está a ter um efeito negativo sobre a política e a procura interna e a política orçamental. Também não se percebe então qual foi o caminho, porque é que se elaborou o caminho do memorando, mas então, não reduzindo a despesa, previsivelmente, não sei se têm rapidamente acesso a esses números, quase é que teria de ser o nível da receita fiscal nos próximos anos, se nós não olhássemos para a redução da despesa como o caminho que nos levará de volta aos mercados e ao equilíbrio dos 3 déficits que aqui são tratados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente. Muito obrigada. Eu talvez começasse pelo ponto da integração dos riscos nas previsões. Nós referimos efetivamente que não nos parece que eles estejam integrados e isto não é propriamente uma impressão nossa. Por exemplo, as previsões que ontem saíram da Comissão Europeia explicam que aquela previsão não considera todos os riscos negativos que existem. Quer dizer, os riscos são todos no sentido negativo. Portanto, digamos que esta previsão significa que é preciso que tudo corra pelo melhor para que ela seja atingível. Portanto, é nesse sentido que eles não estão incorporados. Eu, aliás, penso que um termo até melhor do que otimista ou não otimista é prudente ou menos prudente. Nós também explicamos que nos parece que é necessário, apesar do problema de uma previsão prudente, poder conduzir à partida a mostrar uma situação menos boa do que aquela que as previsões mais imprudentes apresentam, mas no fim acaba por ser melhor, porque por um lado obriga a avaliar melhor a política desde o início e por outro lado cria mais confiança nos resultados. Quer dizer, o facto das previsões sistematicamente não serem atingidas ou serem atingidas através de medidas especiais contribui para a perda de confiança. Ainda relativamente às previsões, há uma coisa que eu não respondi há bocado quando respondi ao PSD, mas e relativamente aos nossos meios, o nosso Conselho, para fazer estas previsões, há um ponto que em certa medida depende dos senhores deputados e que para nós seria importante. Nos nossos estatutos, o Conselho das Finanças Públicas não pode aceitar colaboradores, e nomeadamente a nível técnico, que acumulem com funções universitárias. Ora, precisamente, o tipo de pessoas que nós precisamos têm que ter uma formação universitária forte e, de uma maneira geral, estão envolvidos em atividades de ensino. E nem sequer a título gratuito eles podem continuar. Portanto, têm que cortar com uma carreira universitária para virem trabalhar para nós. Este é um sério obstáculo que nós temos encontrado e agradecemos o vosso apoio no sentido de procurar resolvê-lo. A questão mais complicada que pus foi, evidentemente, a do default da dívida. Nós temos um problema, e já o referimos várias vezes, temos um problema de credibilidade do país. E é esse problema que nós temos que resolver. E nunca o resolveríamos com um default da dívida, parece-me que isso é claro. Pode dizer-se que há países que têm feito reestruturações de dívida, que têm feito default na dívida e que vão andando. Um exemplo típico é a Argentina, é sempre referida.
nós temos aí vários problemas adicionais. Um deles é que, ao contrário da Argentina, Portugal não é exportador de recursos, portanto, de matérias-primas. Portanto, nem sequer isso nos salvaria e nos permitiria obter crédito, investimento, etc. Nós temos que viver da capacidade de investir bem e de produzir os bens que tenham procura no mercado nacional, mas sobretudo no internacional, porque o nacional já praticamente o esgotamos. Ora, para isso, um país que entra num regime de default de dívida não merece confiança. Portanto, parece-nos que esse é um ponto muito relevante para isto. Mas, por outro lado, se nós conseguirmos mostrar que temos um programa de ajustamento e de consolidação e que somos capazes de o levar por diante, isso criará, pelo contrário, a credibilidade necessária para eventuais renegociações de dívida no futuro, sobretudo em termos de prazos, mesmo em termos de custos, que nessa altura, mas temos primeiro que afirmar essa credibilidade e nunca começar por dizer não pagamos e depois pensar que o problema se resolve. E penso que terei respondido, não sei se me esqueci de alguma coisa.